Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você o que acontece com o seu corpo quando você fica 18 horas sem comer. Esse é um dos tipos de jejum intermitente que estão muito em voga hoje em dia por conta dos inúmeros benefícios que eles trazem para a saúde. Claro que isso vai ajudar você a emagrecer, é um pouquinho óbvio, inclusive, mas também traz muitos benefícios para o seu cérebro, para os seus genes, para a longevidade, para o rejuvenescimento. Você vai adorar com certeza. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa a sua curtida. Lembra também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, já tem outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos falar mais sobre esse tipo de jejum de 18/6, né, na verdade, ou de 18 horas, porque, na verdade, quando a gente fala de jejum intermitente, a gente fala de horas consecutivas sem comer, intercaladas por horas consecutivas comendo, né, que você está com a janela aberta. Então, os termos, se você é novo por aqui, por esse termo, né, de jejum, né, por essa vertente de jejum mesmo, não está acostumado com os termos. Quando eu falo janela aberta, é o horário em que você está se alimentando, e janela fechada, lembra, janela fechada nada passa por ali, então é o horário de jejum. E para o jejum dar certo, essas horas de jejum no dia tem que ser horas consecutivas. Esse é um ponto muito importante. Lembra que eu tenho uma playlist aqui falando mais sobre jejum intermitente. Vou deixá-la aqui embaixo na descrição para você. Me conta se você já faz jejum, quantas horas você faz por dia, se você faz todos os dias, se você faz algumas vezes por semana, que tipo de jejum você faz. Eu vou adorar ver o seu comentário. Quando a gente fala de jejum intermitente, a grande maioria das pessoas, quando pensa no jejum, pensa num jejum de 16/8, né? 16 horas de jejum, 8 horas se alimentando, o que já é um jejum que traz muitos benefícios pra gente, sim, mas a gente já sabe que a partir de 12 horas de jejum, a gente já tem alguns benefícios para a saúde, com relação à ativação de lipólise, com relação ao descanso intestinal, que a gente sabe que é muito importante. Mas conforme vai passando o tempo do jejum, você consegue ir ativando outras vias metabólicas e fazendo modificações no seu organismo. Inclusive, com esse jejum de 18 horas, a partir das 18 horas de jejum, eles falam que esse é um marco muito importante, né, do ponto de vista metabólico, porque você já está em cetose, em franca cetose. Então, com isso, você tem mais corpos cetônicos circulando no seu organismo. Para o seu cérebro, ele vira uma fonte preferencial de energia, de combustível. Então, o cérebro funciona mais otimizadamente do que com a glicose, inclusive. E além disso, ajuda na sensibilidade à insulina, ajuda a melhorar o emagrecimento por uma questão metabólica, não só por você não comer muitas horas também, claro que isso vai ajudar. E ajuda também na expressão genética, a gente consegue expressar genes diferentes no momento do jejum. E isso acontece por uma questão muito interessante, porque quando a gente para pensar em termos de evolução de espécie, a gente só tem comida disponível assim 24 horas por dia há muito pouco tempo. Quando a gente olha poucos séculos atrás mesmo, a gente vê que era necessário colher, plantar, esperar o tempo da colheita, esperar caçar um animal para você ter o alimento ali disponível. E com a Revolução Industrial é que isso se tornou muito mais fácil, né? A gente teve a vaca ali no quintal, a galinha, teve as plantações, e com isso o alimento ficou disponível 24 horas para o ser humano. Não muito, né, curiosamente, né, a partir desse momento também que começaram a ter várias questões metabólicas mais ligadas, né? Estima-se que os maiores problemas relacionados à obesidade e questões metabólicas sejam parte desse advento da Revolução Industrial, que foi muito benéfica para muitas coisas, a Revolução Agrícola, né? Mas, por outro lado, trouxe esses malefícios para a gente enquanto espécie também. A gente sabe que esse jejum de 18 horas, por estimular muito a cetose, vai contribuir para uma perda de peso mais acelerada, vai contribuir para uma diminuição da inflamação, porque com menos insulina no seu organismo você tem menor potencial inflamatório, então ele tende a diminuir a inflamação crônica de baixo grau, dá aquele repouso intestinal que é muito importante para o nosso organismo. O nosso intestino não pode ficar 24 horas brincando, né? Mas assim, 20 horas por dia digerindo e absorvendo
alimento, ele também precisa descansar. E esse repouso intestinal é super importante. Com esse jejum a gente consegue dar um bom período de descanso intestinal, que é muito bom para o sistema digestivo como um todo. Lembra que o nosso intestino também é o nosso segundo cérebro, então se você busca um cérebro mais afiado, ter esse descanso intestinal é muito importante. Tem um vídeo aqui falando mais sobre por que o intestino é o segundo cérebro, vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Vou falar mais sobre os benefícios, porque ainda tem coisa muito legal para falar, mas depois eu vou te falar mais como implementar isso de forma mais tranquila no seu dia a dia e como fazer isso de forma segura, que isso é muito importante também. Mas voltando para os benefícios, um outro benefício que é muito interessante desse jejum um pouquinho mais prolongado, de 18 horas, é que você acaba tendo um movimento do seu organismo de estar em mais franca autofagia. A autofagia é isso mesmo, né? A autofagia, né? O corpo come ele mesmo, mas quando ele está nessa privação de alimento, ele vai buscar as células mais defeituosas. Então, por isso que ele está relacionado com diminuição de doenças crônico-degenerativas e até mesmo estudos preliminares já sugerem que pode estar relacionado com a diminuição do aparecimento de alguns tipos de câncer. Claro que isso ainda é muito prematuro, mas de qualquer forma a lógica se aplica aí em que o organismo está com fome, ele vai matar as células defeituosas e evita que você tenha problemas crônicos a médio e longo prazo também. Um dos grandes benefícios associados a esse jejum de 18 horas é justamente você entrar em cetose, em que você vai liberar esses corpos cetônicos no seu organismo. E dá para você entrar em cetose de outras formas, fazendo a dieta cetogênica. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ela, até sobre cardápio da dieta cetogênica. E também com atividade física mais de maior volume, maior intensidade, sim. Mas a quantidade de corpos cetônicos que você produz durante o jejum é muito maior do que na própria dieta cetogênica. E mesmo você fazendo só algumas horas por dia. Não necessariamente você vai precisar fazer dieta cetogênica, tá? Só para deixar bem claro. Na janela aberta você pode comer qualquer alimento que você queira. Eu vou até falar mais sobre isso para você também. Mas esses corpos cetônicos, eles conseguem melhorar, mais uma vez, essa questão da inflamação, secreção de insulina, regulação metabólica do nosso organismo, fazendo mais, inclusive, com que você perca peso com mais facilidade. Então, como começar esse jejum, né? Parece um jejum muito difícil de ser feito e realmente não é um jejum que você pode começar fazendo se você nunca fez jejum antes, se você não fez jejum há muito tempo. O ideal é que você tenha uma progressão no seu jejum para que o seu corpo se acostume, porque se você não está muito acostumado, ele pode abaixar muito a sua pressão, abaixar muito a sua glicose, deixar você fraco, cansado, sem disposição para o dia a dia, que é tudo que você não quer, que normalmente você quer todos os outros efeitos de energia, foco cerebral que você tem, né? Enfim, associação de informação mais afiada que o jejum vai te trazer. Mas isso se você faz direito. Se você não está fazendo jejum há muito tempo, se você nunca fez, e você começa com um jejum de 18 horas, provavelmente você não vai conseguir fazer ou não vai se dar muito bem do ponto de vista metabólico. Então, o ideal é que você comece com de 12 horas, faz por um tempo, vê como o seu corpo se adapta e vai aumentando 1 hora a cada semana ou a cada alguns dias e vendo como o seu organismo enfim, se adapta mesmo a isso. Para algumas pessoas, o jejum de 18 horas pode ser muito extremo, principalmente para algumas mulheres que têm tendência maior a ter mais hipoglicemia e pressão mais baixa. Então, isso é um ponto muito importante também, sempre ouvir os sinais que o nosso corpo dá. Se você começou a fazer o jejum, a pressão baixou muito, está muito cansada, muito tonta, cabeça meio aérea, sensação de desmaio, não dá para você fazer um jejum tão longo assim. Lembra que o que funciona bem para um nem sempre funciona bem para todos, a gente sempre tem que prestar atenção na nossa individualidade bioquímica. Mas se de fato você estiver se sentindo bem e tudo tranquilo, você pode ir aumentando até chegar a esse jejum de 18 horas, que nem a gente está falando. Um outro ponto muito importante é o que você vai comer quando a sua janela abrir, porque você, na verdade, vai ter 6 horas só por dia para se alimentar. E se você dá um intervalo razoável entre as refeições, você vai caber 2 ou 3 refeições se você fizer um lanchinho menor aí. Então, lembra sempre de você procurar alimentos muito saudáveis e muito densamente nutritivos. Isso não quer dizer densamente calóricos, mas sim densamente nutritivos. Então, uma ótima opção é você abrir o seu jejum com proteína de excelente qualidade, com ovo, com frango, com peixe, que tem uma digestão mais leve, mas é uma proteína de muito boa qualidade, com bastante legume, verdura, com fruta, com cereais integrais, com feijão, com lentilha, com grão de bico, com índice glicêmico mais baixo, também para você evitar dar um pico super grande de insulina, porque você estava com a insulina muito baixa. Então, o ideal é que você, vá readaptando o seu corpo. E o ideal é que você, dentro da janela aberta, dê um intervalo de 3 ou 4 horas de uma alimentação à outra. Também não adianta nada você estar com a janela aberta e você fazer uma refeição e só fazer a outra depois de 7 horas.
Então, enfim, nesse caso nem daria, né? Porque a janela só tem 6 horas, mas eu tô falando que para você se ligar, né, que o ideal é que você mantenha uma constância alimentar com a janela aberta. E lembre que são menos refeições por dia, então é muito importante que você tenha uma organização delas. Se possível, busque a ajuda de um nutricionista na tua cidade para te ajudar a organizar melhor isso e garantir que você vai consumir todas as vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras que você precisa nessa janela mais enxutinha que você tem no seu dia a dia. Talvez você esteja com um pouco de dificuldade de saber quais os melhores horários, né, para você colocar isso em prática. Na verdade, vai depender de você. Para muitas pessoas funciona bem fazer um jantar mais cedo, começar a jantar umas 7, 7h30 e terminar de jantar por volta das 8 horas, porque daí que conta, né? Não adianta dar 8 horas e você sentar para jantar, porque aí você não tá em jejum, você ainda tá comendo. Então, terminar a sua refeição 8 horas e aí você bota mais 6 horas, mais ou menos por volta das 2 da tarde, sua janela vai abrir e você já pode fazer o seu almoço. Então, você vai ter o almoço, vai ter o lanche, vai ter o jantar. Vão ter 3 refeições bem interessantes. Agora, se para você, por exemplo, você treina de manhã, você não quer ir treinar em jejum, você pode muito bem parar de comer logo depois do almoço. E aí, depois disso, você faz o café da manhã, uma refeição mais substanciosa, né? De repente com ovos, um café da manhã mais equilibrado, mais nutritivo, com mais proteína, abrindo o seu jejum, treina, faz tudo lá, sua colação pós-treino e um almoço também bem nutritivo pode ser uma opção. Tudo vai depender do restante do seu dia e da organização das suas atividades. É bem importante falar que para algumas pessoas o jejum realmente não é indicado, principalmente um jejum assim mais extenso, né, de período mais extenso, como o de 18 horas. Então, pessoas que têm algum tipo de problema com relação a distúrbios alimentares, bulimia, anorexia, transtorno do comer compulsivo, não devem fazer jejum intermitente. Pessoas que estão com baixo peso, com dificuldade para ganhar peso, também não devem, porque é um estilo de alimentação que fatalmente vai fazer com que você emagreça um pouco pela diminuição de calorias e por essa questão metabólica também. E pessoas que têm algum problema de saúde associado, pessoas que são diabéticas, pessoas que têm a pressão muito baixa, pessoas que têm algum problema de saúde associada, é sempre importante que conversem primeiro com o nutricionista ou médico na cidade para ver se o jejum é uma alternativa saudável, viável ou não. Hoje um detalhe super importante é que o jejum é de comida, mas não é de líquido, então é importantíssimo que você se hidrate ao longo do seu jejum, você deve tomar bastante água, o máximo que você conseguir, mas o chá e o café sem açúcar também estão liberados. Lembra que eu tenho um vídeo aqui falando das bebidas liberadas no jejum? E vou deixar aqui embaixo na descrição para você. E também tem outros vídeos falando, né, sobre jejum de 12 horas, que é um jejum mais suave para começar. Enfim, né, quantas horas de jejum para chegar ao seu objetivo, onde eu falo de vários tipos de jejum diferentes. Então, vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo, então, se você faz jejum, quantas horas de jejum, quais foram os seus resultados com jejum, quanto tempo levou para você ter resultado. Eu vou adorar ver seu comentário. Lembra de dar curtida do vídeo se você me ajudou, porque aí você também me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.